Olá, meus queridos, muito prazer, Christian Zanetti, e é um prazer estar falando contigo. É um prazer saber que você separou um tempo para assistir essa mensagem que eu preparei com tanto carinho, e cada vídeo que eu faço realmente eu fico muito feliz em poder estar trazendo essa mensagem para você. Bom, hoje eu quero trazer um texto e uma mensagem da Bíblia muito forte, que me impacta muito, e eu quero compartilhar com vocês. É a história que se encontra em Mateus capítulo 14. Abra sua Bíblia e leia. E a partir do versículo 22 vem contando a história quando Jesus andou sobre o mar. E tem alguns pontos muito importantes que eu quero que você escute, que vai ser de fundamental importância para o seu crescimento espiritual. Mas antes de lermos, feche seus olhos e vamos orar. Bondoso e eterno Deus, diante da tua presença nos colocamos e pedimos que o Senhor venha estar nos dando sabedoria, para que ao lermos a tua palavra possamos ter o teu Espírito Santo ao nosso lado para nos dar sabedoria para entendê-la. Que o Senhor nos guie e nos conduza. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Versículo 23 fala o seguinte: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos no barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Essa história me impacta e me chama muito a atenção. Estava Jesus, ele havia acabado de fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para uma multidão de mais de 5.000 pessoas, e ele despediu os discípulos para o outro lado do lago, enquanto ele ficou em terra para quê? Para orar. E a Bíblia fala aí: caindo a tarde, caindo a noite, estava Jesus só orando. Uma frase do Bulhão que me impacta bastante é: ninguém viveu como Jesus viveu, porque ninguém orou como Jesus orou. A oração é um meio pelo qual nós nos comunicamos com o Criador, que nós temos acesso ao poder que nos criou. E quando realmente nós oramos, nós nos comunicamos intimamente com o nosso Criador. A questão é: quanto temos orado? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem passado ajoelhado, buscando sabedoria de Deus, levando as suas petições a Deus, levando seus problemas a Deus? Sabe, quando a gente realmente para de tentar resolver os nossos problemas sozinhos e busca a Deus com as nossas orações, pedindo a Ele sabedoria, as coisas começam a ficar muito mais fáceis. É aí que a gente tem o poder para viver realmente a vida que Deus quer que nós vivemos. E a minha pergunta é: quanto tempo você tem passado em oração? Ellen White fala, mensagem aos jovens:
negligenciem a oração e vocês vão ficar fracos espiritualmente. Vocês não vão evoluir espiritualmente. Agora, passem mais tempo em oração e a sua vida, a sua comunhão, a tua vida espiritual irá florescer. E Jesus passava noites em oração, acordava de madrugada para orar. E é daí que vinha o poder de Jesus. Era essa fonte do poder, porque ele buscava diretamente do Criador, o Deus Criador. Por isso ele era forte. E o meu desejo é que você realmente ore mais. E dentro dessa oração tem um ponto muito importante. Ela vem falando, gente, vocês estão sem vontade de orar? Peça ao Espírito Santo. Fala, Senhor, toca no meu coração para me dar mais vontade de orar. E eu já fiz essa experiência na minha vida. Teve uma época que eu não estava animado para orar. E eu falo, Senhor, me incomoda para mim ter o desejo de orar mais. E realmente, o Espírito Santo toca e você tem vontade de orar mais. Você sente uma necessidade de orar. E realmente isso vai ser fantástico e vai te ajudar. Então, busque a Deus assim como Jesus buscava. Deposite as suas ansiedades, os seus medos, os seus problemas aos pés do Salvador e Ele vai estar te abençoando e te guiando com toda a força, com toda a sabedoria que você vai precisar. Amém? E a história continua nos dizendo e nos contando o seguinte. A história nos conta que enquanto Jesus estava orando, os discípulos estavam atravessando o mar. Mas aconteceu o seguinte, quando eles começaram a atravessar o mar começou a ficar agitado, as ondas, estavam lá os 12 no barquinho com a vela levantada e eles começaram a lutar contra o mar. Mas o ponto é, eles eram marinheiros experientes, pescadores, cresceram no mar, viveram no mar. Eles não iam se assustar com uma pequena tempestade. E eles começaram a lutar e no começo foi tudo aventura. E o interessante é que essa história, ela me lembra uma experiência que eu passei, eu e minha irmã, foi bem interessante. Quando a gente foi lá no Mato Grosso, a gente se mudou da cidade, a gente tinha uma casinha na cidade e a gente foi morar no sítio. E nosso sítio tinha uma casa de madeira, mas era um pouco mais afastado da estrada e meu pai começou a construir uma casa de alvenaria na frente do sítio, mas não estava totalmente pronto, mas a gente resolveu se mudar para lá. E aconteceu um dia que tava eu e minha irmãzinha, que eu amo, um beijo, Crislin, e a gente tava lá, só tava eu, meu pai, minha mãe saiu para o trabalho, meu pai também, meu pai só chegava às 5 horas da tarde, minha mãe só chegava, ia chegar umas 11 horas da noite que ela tava fazendo um curso. E a gente tava lá brincando, felizes, muito felizes, e daqui a pouco começou as nuvens, o tempo começou a fechar, e começou a pingar e começou a chover. E a gente estava gostando, tava uma aventura muito legal, foi uma experiência assim, bem legal. E eu acho que a gente começou a tomar banho de chuva, porque nada melhor do que um banho de chuva, né? Quem nunca tomou um banho de chuva não sabe o que é bom e não sabe o que é ser feliz. Mas foi muito bom e a gente começou a tomar banho de chuva e tava muito feliz. Mas aconteceu o seguinte, a casa tava num lugar em que começou a vir uma enxurrada e pela posição que tava começou a inundar. A gente tinha feito a casa num lugar um pouco baixo por causa do poço, para o poço não ficar muito fundo, para ser mais fácil de tirar a água. Por isso meu pai fez a casa numa parte mais baixa do sítio. Quem não conhece lá o sítio, quiser conhecer um dia, tá convidado. Mas assim, é no pé de uma serra, bem bonita. E quando a gente chegou lá era pasto, verdinho, verdinho igual aqui o fundo, com pedras expostas. E quando começou a chover, começou muita enxurrada. A gente começou a brincar também na enxurrada, tava tudo mil maravilhas, até o momento que o nível da água começou a subir e eu comecei a notar que estava entrando uma aguinha na porta
E eu falei, Crislen, a gente vai fazer uma barreirinha porque a água tá querendo entrar dentro de casa. Opa! A gente foi lá, pegou uma enxada e fizemos uma barragem. Fizemos uma barragem assim, igual aquelas de hidrelétrica. E a água começou a encher e formou uma represinha. E eu falei, Crislen, toca aí! A gente tá pronto para construir barragens para hidrelétrica. A gente é muito bom. E ficamos lá e brincamos. Daqui a pouco a água começou a subir e estourou a nossa barragem. E aí eu olhei pra ela, estourou, né? A gente constrói outra. Construímos uma outra maior, mais no fundo. E a água começou a subir. E a água estourou essa segunda barragem também. A gente, vamos fazer mais uma pra conter a água. Fizemos mais uma barragem. E assim, a gente tava no chão ainda, tá? Só pra explicar pra vocês. A gente não tinha feito nenhum contrapiso. Meu pai nunca gostou de morar de aluguel. Tem alergia radical ao aluguel. Então a gente foi morar pra lá do jeito que tava, pra ficar mais fácil pra não pagar aluguel. Então era piso ainda e não tava totalmente socado. Então a terra tava fácil ainda. Foi uma aventura incrível. Vocês tinham que passar por uma experiência dessa. Uma evolução espiritual incrível. E fizemos a terceira barragem. E a água começou a estourar. E aí eu olhei pra Crislen. Eu acho que eu devia ter uns 7 anos talvez. Ela 6, 7 anos. Ela 8 ou 9 anos. E a gente começou a notar que o negócio estava ficando sério. Que a água estava começando realmente a entrar dentro de casa. E que a gente não ia dar conta. E a gente fez mais uma barragem. E a água começou a entrar e estourou aquilo lá e começou a querer molhar as coisas. Eu falei, cara, isso não vai funcionar, vai entrar água aqui dentro de casa. E tinha muita coisa no chão e a gente começou a tirar as coisas do chão e colocar no alto, levantar colchão. E a água começou a entrar e não teve jeito, entrou muita água. E começou a molhar as coisas. E eu e minha irmã, a gente começou a entrar em desespero. E começou a molhar tudo. E a gente levantou o colchão na parede e caiu na água. E molhou tudo. No final molhou tudo. E a hora que meu pai chegou em casa, tava eu de cueca, minha irmã de calcinha, abraçados, chorando desesperadamente. Porque a gente não sabia mais o que fazer. A gente tava totalmente desesperado. E essa história tem muito paralelo com os discípulos, porque eles entraram na tempestade e estava tudo legal. Eles estavam bem, estavam confortáveis mesmo em meio à tempestade e começaram a remar, tirar água do barco, todo mundo animado. Só que a Bíblia nos conta que Jesus apareceu na quarta vigília da noite. E a noite era dividida em quatro períodos, e a quarta vigília da noite era o período da madrugada, o momento mais escuro, e é próximo ao nascer do sol. E eles passaram a noite toda lutando contra o mar. E nas primeiras horas estava tudo diversão, eles estavam animados, só que foi passando o tempo e eles foram vendo que a coisa estava ficando séria, ficando muito séria. E quando chegou na quarta vigília da noite, eles já estavam cansados, já estavam exaustos, já estavam desesperados pelo fato de verem que poderiam ir a poderiam afundar. E eu fiquei lembrando dessa situação, eu e minha irmã se abraçados, chorando, desesperados por não saber o que fazer. Até que uma pessoa aparece. E na nossa historinha também, meu pai apareceu, consolou a gente, ajudou a secar as coisas, separar as coisas. E Jesus apareceu. Só que um ponto muito importante é, Jesus não apareceu da forma e na hora que eles esperavam. E isso é uma lição muito importante para nós, porque muitas vezes quando a gente passa pelas grandes tempestades da vida que nos deixam perplexos, preocupados, com medo de que o nosso barquinho afunde, nós esperamos que Jesus nos salve de muitas maneiras, que Deus opere milagrosamente na nossa vida. Só que muitas vezes, e na maioria das vezes, Deus não se manifesta como nós esperamos. E os discípulos não estavam preparados para aquele tipo de livramento. E quando Jesus apareceu andando sobre as águas, eles falaram:
é um fantasma. E começaram a gritarem desesperados, com medo, acreditando que é um fantasma. E Jesus falou: fiquem tranquilos, porque sou eu. E eles reconheceram a voz de meio tempestade, e eles reconheceram, e é Jesus. E Pedro falou: Senhor, se és tu, permita-me ir andando por sobre as águas até ti. E ele falou: vem, vem. E é incrível que pela primeira vez um simples ser humano andou por sobre as águas. E interessante é que quando nós estamos ligados a Deus, ligados a Cristo, a gente pode até andar sobre as águas. Não tem problema difícil, não tem tempo ruim, não tem nada que nos pare. Quando realmente estamos com Deus, quando realmente Jesus está nos guiando, quando realmente temos olhos fixos em Cristo, nada é impossível. E é por isso que Jesus falou: nada vos será impossível. Nada, e quando ele fala nada, não tem absolutamente nada. Se for preciso andar por sobre o mar, nós vamos andar por sobre o mar. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele começou a andar por sobre as águas. E eu queria que vocês notassem aqui outro ponto muito importante. Primeiro ponto que a gente falou sobre o nosso dever de orar sempre, de realmente buscar forças em Deus, porque é Ele que nos vai manter. Segundo ponto, muitas vezes o nosso livramento não virá da maneira como nós esperamos, e nós precisamos compreender isso e não ficar esperando que a nossa salvação venha como nós desejamos, mas realmente confiar em Deus. Terceiro ponto, quando nós estamos ligados com Deus, nada nos é impossível. A gente consegue até mesmo andar sobre as águas. Outro ponto muito importante que eu quero que vocês gravem bem é a nossa necessidade de mantermos os olhos fitos no nosso Criador. Por quê? Porque é Ele que vai estar nos guiando. Quando nós temos o olhar fixo em Jesus, nós não temos medos. As coisas, apesar do barulho das ondas, apesar dos barulhos da multidão, apesar de tudo parecer contrário, nós podemos avançar com segurança. Agora, quando nós deixamos de olhar para Cristo e olhamos para os problemas, as ondas, assim como Pedro começou a olhar para as ondas e começou a ter medo daquilo, assim somos nós. Quando nós começamos a olhar para os problemas da nossa vida, nós começamos a desanimar, nós começamos a ficar realmente preocupados. Agora, o ponto-chave aqui é que nós podemos realmente controlar os nossos pensamentos e manter a nossa concentração e mantermos o nosso foco. E quando nós temos o foco em Cristo, quando nós temos essa visão de olhar para Cristo, que é que nos mantém, a gente continua. Agora, quando nós começamos a olhar para os problemas, a gente começa a afundar. E foi o que aconteceu com Pedro. Naquele momento, ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar as ondas, começou a olhar para o vento e sentir todo aquele drama. E ele começou a lembrar que ele estava cansado, que ele já estava a noite toda lutando contra a tempestade, e começou a ficar com medo. Mas foi neste momento que ele clamou por Jesus. E ele chamou por Jesus, e Jesus imediatamente veio para socorrê-lo. E Jesus estendeu a mão para Pedro e puxou ele de dentro da água. E Pedro, todo molhado, saiu. Já estava molhado, mas agora ficou mais molhado. E caminhou com Jesus até o barco. E a calmaria da tempestade chegou, o mar se aquietou, o vento se aquietou e eles gozaram bonança com Jesus. E o interessante é que Jesus, olhando para eles, falaram: por que vocês têm uma fé tão pequena? Por que vocês têm tanta dificuldade em confiar? E esse é um ponto que nós precisamos entender. Por que a gente tem uma fé tão pequena? Por que a gente realmente não confia? Será que é porque a gente fica olhando para os problemas?
Será que é porque a gente esquece de tudo que Deus fez por nós e fica olhando só para a nossa situação atual, só para os nossos problemas momentâneos? Bom, isso tem muito a ver. Mas, independente do que seja, o nosso convite é: aprendam a confiar. Confiem em mim. Confiem que eu posso resolver o problema de vocês, seja ele qual for. E eles subiram para o barco e ali eles voltaram e chegaram à maré em segurança. Conforme a história que eu estava contando, quando meu pai chegou, ele acalmou a gente, eu e minha irmã. E a gente depois tomou um banho, foi dormir e realmente foi fantástico. Realmente foi fantástico ter a presença de alguém que é maior que a gente, que é maior do que os nossos problemas, que é maior do que as dificuldades. E que, assim como meu pai cuidou da gente, nos acalmou, ele também, Deus, acalma o nosso coração perturbado. Ele nos acalma, ele nos fala: filho, fica tranquilo, que eu estou aqui. Que eu estou aqui. Que você possa estar se lembrando disso. Recapitulando para não esquecer. Primeiro ponto, gente, que a gente não pode esquecer: realmente confiarmos em Deus e buscarmos a Ele em oração. Orar sem cessar foi a ordem de Jesus. Separar tempo especial para estar em oração junto com o nosso Criador. Segundo ponto: muitas vezes a nossa salvação não vai vir, a solução dos nossos problemas não irão vir como a gente deseja, mas certamente elas virão. Outro ponto: enquanto nós estivermos conectados e olhando fixamente para Jesus, nós vamos estar seguros, mesmo em meio à tempestade, porque Jesus nunca falou, Deus nunca nos prometeu que a gente não passaria por problemas, dificuldades, perplexidades e dúvidas, mas pelo contrário, Ele nos prometeu que no vale da sombra e da morte, no meio da tempestade, Ele estaria conosco. Isso é muito importante. O último ponto é fé. Realmente acreditar e depositar nossa confiança em Deus, que Ele vai estar nos abençoando, nos guiando e nos conduzindo. Gente, um abraço apertado para cada um de vocês e um beijo no coração. E a gente se vê por aqui. Deixa seu comentário, quiser entrar em contato comigo, é só mandar uma mensagem. O meu contato tá aí na descrição, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. E eu gostaria agora de orar com você. Bondoso e eterno Deus, quero pedir que o Senhor venha estar nos ajudando. Cada um que está agora me escutando, assistindo esse vídeo, que o Senhor possa estar o ajudando, para que ele possa estar aprendendo cada vez mais a desenvolver esse relacionamento através da oração contigo. Ele possa estar cada vez mais aprendendo que em meio da tempestade o Senhor vai providenciar o meio para a sua salvação. Abençoando para que ele possa estar entendendo que os problemas virão, mas o Senhor, no tempo certo, trará a solução. Que o Senhor nos abençoe também a termos extrema confiança em Ti. Que o Senhor é aquele que nos abençoa e que nos protege e que nos guia. Que possamos confiar nas Tuas mãos. E porque nós confiamos, nós entregamos tudo em Tuas mãos e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.